Oi, eu sou o João Paulo Andrade, coordenador pedagógico do programa CCBB Educativo Arte e Educação, e essa é mais uma edição do Com a Palavra. Hoje vamos conhecer alguns aspectos da exposição Abraham Palatinic, A Reinvenção da Pintura. Palatinic constrói objetos que podem ser vistos como portais sensoriais do devir. É um artista, inventor de máquinas de fazer ver e sentir o espaço, o tempo, a matéria e a energia. Quem nos apresenta essa vertente de sua produção é o professor e pesquisador Yuri Castelfranchi. Yuri é mestre em jornalismo científico, doutor em sociologia da ciência e da tecnologia e professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Oi, bom dia, eu sou Yuri, estou aqui visitando essa exposição belíssima do Palatinic e queria contar primeiro que eu não sou um historiador da arte, não sou um crítico de arte, na verdade não é minha praia a arte, né? Eu formei em física, esse sotaque esquisito porque eu sou italiano, formei lá na Itália, depois virei um comunicador da ciência e quando eu cheguei no Brasil virei um sociólogo, né? Eu estudo, na verdade, o que acontece com a ciência e a tecnologia na sociedade, né? O que as pessoas fazem, sentem com a ciência e a tecnologia, o que a ciência e a tecnologia fazem com a gente. Então, ao visitar essa exposição, logicamente, né, como qualquer um que visita a exposição, cada um enxerga, sente coisas que têm a ver também com ele, né, com sua história de vida, né, com o que ele conhece, né, você conecta o que você vê com aquilo que você já viu, né, na vida, já sente. Então, é lógico que para mim tem muita coisa que me faz sentir emoções que eu senti como cientista, por exemplo, né, me faz pensar que ele tem um jeito como artista de intuir coisas que os cientistas também intuíram, mas que deram outras formas, né, outra expressão. Então é isso um pouquinho que eu vou, né, acompanhar o visitante nessa minha, né, pessoal maneira de perceber essa arte extraordinária do Palatinic, né. Então, começamos aqui, obviamente, né, por alguma das coisas mais famosas do Palatinic, né, que são seus aparelhos cinecromáticos. Chroma em grego significa cor, kiné, cine, cinema, né, é o movimento, né, então o título, na verdade, diz, né, de maneira muito simples o que de fato o negócio é. Uma máquina de mexer cores, né, de cores e movimento. E para talvez um jovem de hoje, né, que nasceu já com LED, telas planas, tablets, não dá para entender também a potência expressiva disso aqui que está acontecendo, né? Quando eu vi isso, eu falei, deve ser década de 70, final da década de 70, ele faz isso em 1969, pensa isso antes, e naquele momento temos que lembrar que nem sequer TV de cor existia. A gente não estava acostumado a telas com imagem que se mexia, a gente viu o cinema, que acabava, né, há não muito tempo de sair do preto e branco, a TV estava indo em preto e branco, né? Pouquíssima gente tinha TV em casa, inclusive, né? Então era outra situação, outro contexto, mas mesmo hoje, se vocês for olhar, né, quase todo tablet, computador, né, tem um protetor de tela que faz aparecer, né, imagem de cores que se mexem, olhem por perto, não é a mesma coisa. Tá? Quando você vê um protetor de tela ou um enfeite de casa, uma lampadinha LED que faz cores que se mexem, você vê que ou faz uma coisa caótica, casual, ejeta tinta, não dá de cores que se mexem, tá? Para te dar alegria, para botar no ritmo de música, ou são simétricos, né? É uma onda que bate e volta, né? São pontinhos que se mexem de forma geométrica. Se vocês for ver aqui, isso aqui nunca é perfeitamente simétrico. O Palatinic está intuindo que o lugar da arte, o lugar do devir, da vida, é tudo transformação e movimento, é um lugar que está à beira entre a ordem e o caos. Tá? A ordem perfeita só pode ser morte. Tá? Um objeto só quando morre fica parado. Tá? O caos total também não consegue se organizar. Em inteligência, em vida, em consciência. Então, estar no mundo significa estar sempre num desequilíbrio constante, você tentar buscar equilíbrio. Tá? Nós, né, se faz calor, suamos para baixar a temperatura. Se faz frio, nós encolhemos para manter a temperatura. Nunca vivemos em equilíbrio. Estamos sempre um tiquinho fora do equilíbrio tentando equilibrar. E eu acho que ele está dizendo, olha, existir significa devir. Nada existe parado. As coisas não existem parada, eventualmente interagem entre si. Tudo é interação. Nós passamos a existir por causa da interação. Então essas cores se mexem,
mas você está curioso de saber o que tem por trás, porque eles não são tão previsíveis como uma coisa morta, tá? Não são tão caóticos como um jogo de luzes. Tem como algum código, alguma mensagem, e ele está te dizendo, é isso que tem por trás da realidade, tá? Esse pequenas imperfeições, equilíbrio que se alterna, se desequilibra. Eu acho que desde o começo ele pensa isso, tá? Que existir significa devir, significa se transformar. Várias obras dele se chamam progressão, né? É processo, é transformação. Tanto os quadros parados quanto as obras em movimentos te fazem sentir essa coisa que se mexe. Ele está dizendo, existir é se transformar. E o sentido, né, que a gente busca, a gente tem que buscá-lo nas progressões, nos processos, nas transformações, nas relações. Por isso que essa obra, você não vai achar quais são as peças, o protagonista, o sujeito. Não é uma peça colorida de uma forma fixa que se mexe e vai se relacionando com outra. Elas mesmas se transformam. Então você vê nela relações. Não vê indivíduos que entram em relação. É tudo sobre o devir, né? Uma filosofia, um pensar da transformação. Eu acho muito legal. E a outra coisa, né? Na primeira Bienal de São Paulo, eles nem queriam aceitar essas obras do Palatinix, né? Porque falaram, bom, não é pintura, mas também não é escultura. O que vamos fazer com esse negócio? E porque uma outra coisa que eu, pelo menos, senti nisso, né? Repito, não sou um historiador da arte, nem um crítico, né? Sou um visitante, né? Que está se emocionando. Mas o que eu senti é que ele estava dizendo, olha, não é que tem... O espaço é tipo um palco de teatro, onde existem os planetas, as pessoas, a Terra, e o tempo é o que eles fazem entre si, né? Ele está dizendo aquilo que a ciência também, a filosofia estavam pensando naqueles anos, né? Por exemplo, Einstein, né, que na década de 50 se torna um símbolo, né, do gênio, porque a sua teoria da relatividade vira muito famosa, ele diz isso, não é que as coisas estão lá no espaço. O espaço e o tempo estão juntos e se transformam junto com as coisas que se mexem. Então, essa é uma pintura do tempo, tá? Não é só uma pintura que se mexe, tá? Ele está dizendo, o tempo é o se mexer. Ele mexe com as coisas, é mexido pelas coisas e faz mexer as coisas. Por isso você não vai achar contornos, né? Coisas que se mexem no espaço. Você vai ter uma sensação, pelo menos eu sinto isso, né? Sentir o espaço no tempo, né? Sentir que as coisas só existem ao mesmo tempo no espaço e no tempo. Está junto, espaço e tempo. Quando eu entrei nessa sala, falei, cadê a arte cinética? Aonde que está o movimento, né? Cadê esse artista do movimento? E, na verdade, quando você olha de perto, você fica impressionadíssimo, porque parece uma galeria de quadros normais, né? Parados, uma tela bidimensional. Quando você olha de perto, primeiro você vê que é um quadro que quer sair da tela. Eles têm relevos, tem colagem, tem listras de madeira, às vezes tem cordas, às vezes a própria pintura, né, está em relevo, né? É um quadro que não aceita estar só nas duas dimensões. Mas, sobretudo, eles se mexem. Eles têm movimento, mas o movimento não está no quadro. O movimento, pelo menos no meu sentido, está dentro da gente quando a gente tenta acompanhar o que o quadro está dizendo. São ondas que se refletem, são padrões geométricos, mas que não são simétricos, são meio em desequilíbrio. Então, o movimento fica na cabeça da gente. Fica na alma da gente, ele te faz sentir uma inquietude, né, que mexe dentro de você. Então, em alguns casos, ele faz uma obra que se mexe externamente, fisicamente. Em outros casos, como aqui, o que eu senti, ele faz uma obra que te mexe, né, que te faz mexer. É muito difícil ficar parado olhando esses quadros, porque você vê essa ondulação que parece regular, mas depois é irregular. Como numa música que tem pausa, tem ritmo, tem imprevistos, né? E aí você quer entender aonde que começa, onde acaba e por onde que vai. Então ela te obriga a se mexer, essa arte. Ela é cinética mesmo estando parada, na minha opinião. E a outra coisa que me fez pensar muito, que o Palatinix opera em anos em que a ciência, né, eu sou um cientista, então para mim é muito difícil separar a arte da ciência. Para mim são duas flores da mesma planta, na verdade, né? Duas flores diferentes, mas da mesma planta.
E ele opera no mesmo período em que a própria ciência tem que se reinventar. Ele quer reinventar sua pintura, né? Entra naquela crise muito grande, né? Sai de uma escola de pintura, ele está acostumado a uma pintura ou abstrata ou figurativa, naturezas mortas, retrato, mas já dá para ver que ele estava inquieto, né? Quando vocês forem ver os retratos deles, tem algumas coisas que querem se mexer lá também. E quando ele entra em contato, né, aqui com as artistas que também eram pacientes psiquiátricos, né, ele fica, né, o choque que ele conta, né, que o leva à insatisfação com a arte que ele estava fazendo, a querer se reinventar como artista. Bom, tudo isso acontece em anos em que a ciência também estava precisando se reinventar. Aí eu fiquei pensando, a ciência do século XIX, a ciência antiga, que a gente estuda nos livros de escola, é uma ciência que analisa, é analítica, ou seja, para entender umas coisas, a gente achava que era necessário quebrá-la. Aí os físicos, né, eu sou formado em física originariamente, como que a gente estudava as coisas? Vendo do que elas são feitas, né? Do que é feita a matéria? Ah, de moléculas. De que são feitas as moléculas? De átomo. De que são feitos os átomos? E assim por diante. Né? O físico aprende como funciona uma coisa quebrando. Né? Essa é uma maneira antiguíssima de explicar as coisas. Explicar um processo, um problema, dividindo ele em partes. Achar que o que importa para compreender o mundo é ver quais elementos formam o mundo e como se relaciona. Se você for pensar a arte mais clássica, é isso. Tem pessoas em suas casas se relacionando entre si, ou com as coisas, ou com os animais, e você sente as emoções deles. Vê no rosto de uma mãe o amor para o filho, vê inveja, vê ciúme, vê cenas de luta, de batalhas, né? Essa é a arte mais clássica. E a arte contemporânea e a ciência contemporânea, e o Palatini, acho que fez sofrendo essa passagem, começa a pensar de um jeito também sintético. Eles começam a achar, será que para compreender o sentido do mundo, não temos que fazer só isso, de dividir em indivíduo e ver como os indivíduos e os pedaços se relacionam? Será que nós temos que ver a estrutura, ou seja, as relações? Será que em vez que a sociedade seja feita de pessoas, são as pessoas que são feitas de sociedade? Será que para entender a vida é necessário dividir ela em células e depois em moléculas, em genes, etc. Mas também tem algo a mais que para entender temos que ver as relações em vez que os indivíduos, que os pedaços? Aí eu acho que essas obras são assim. Você não consegue ver, entender ela pelos pedaços. Não tem um elemento que se liga com outro elemento. É tudo uma relação, por isso parece uma onda. Você só consegue acompanhar ela como um todo, por isso que eu não consigo olhar ela parada, olhando cada pedacinho. Você se mexe e só consegue entender ela como um todo. Eu acho que o Palatini está pensando junto com muita outra gente, né? Essa ideia de que a compreensão não está só nos indivíduos, nos pedaços, na solidão, né? Nos elementos, mas está as interações, o devir, o processo faz coisa acontecer. Então as pessoas são fruto das relações, não são as pessoas que entram em relação. Né? O que eu sou depende do que aconteceu na minha vida em relação com os outros. E eu acho que esses quadros estão dizendo, o que eu estou te dizendo, você não vai achar lendo em sequência uma parte ou outra, uma personagem ou outra, não tem essas personagens. Você entende ele como um processo todo, um devir todo. Por isso essas ondas. E um físico ecoa muito essas imagens na cabeça de um físico como eu, porque várias delas parecem ondas mesmo. A gente estuda não só as ondas do mar, né, ou da água, ou dos fluidos, a gente estuda a luz, né, ondas eletromagnéticas. E a gente sabe que as ondas se refletem, fazem uma coisa que chama padrão de refração ou difração, elas se misturam, fazem claros, escuros. Essas figuras se parecem muito com o que acontece quando você joga uma pedrinha na água, né? A lagoa está parada, a pedrinha é redondinha, mas o que acontece é uma confusão incrível. Tá? Ela primeiro faz uma onda simples, depois a onda vai bater nas beiradas da lagoa, volta para trás, se mistura com as outras, reflete, e faz todas essas formas que parecem compreensíveis, mas também são surpreendentes. Sempre aparece alguma coisa nova. Parece simétrica porque começa com um círculo, mas depois vira uma coisa com muitas surpresas, né? Muitas diferenças. E acho que esses são esses quadros. São quase simétricos, são quase previsíveis, são quase uma onda matemática, mas não são, porque eles vivem, tem esse devir
tá? Que é essa ideia de que você entende as coisas se olhar pelo todo, e não só pelas partes. Esta sala é perfeita para eu contar um pouco do que sinto quando eu falo que as obras do Palatinec me parecem portais sensoriais, né? Do devir, né? Máquina de fazer ver, sentir. Em particular aqui, eu sinto muito uma relação dele com a técnica, com o objeto técnico, que é sensacional. Se você for pensar, especialmente hoje, né, que estamos mais mergulhados ainda do que na época dele, né, na tecnologia, a nossa relação com os objetos tecnológicos e com as máquinas é muito bizarra, porque ou as pessoas têm uma fascinação, um fetiche para a tecnologia, né? Pessoas dormindo na calçada para comprar nova PlayStation, pessoas se pisoteando na loja para comprar um novo iPhone, né? Ou temos uma relação de fobia, né? As máquinas vão dominar a humanidade, os robôs vão dominar o mundo. Nós temos uma relação concreta e íntima. O Palatinec tem. Ele tem uma relação pragmática com a técnica. Ele sabe que a técnica é aquilo que a gente faz e ela faz coisas com a gente. Que a gente constrói ela, né, à nossa medida, pelos nossos interesses, e ela faz acontecer algo com a gente. Então ele acha que o objeto técnico pode e deve fazer arte. Eu acho muito legal que quando ele vai para Tel Aviv, jovenzinho, né, estudar arte, ele estuda também motores, né, motores de combustão. Ele sempre sentiu, eu acho, desde o começo, não só que a arte que ele queria pensar, né, reinventar, era tempo, era processo, era devir, era movimento, mas também que a arte não era um mundo à parte da ciência da tecnologia. A relação dele com o objeto técnico é uma relação de intimidade, de irmandade. Tem um filósofo francês que chama Gilbert Simondon, e ele escreveu um livro que chama O Modo de Existência dos Objetos Técnicos. E ele diz assim: as coisas técnicas, elas existem, elas têm um modo de existir igual a gente tem, igual nós seres vivos, só que é um modo de existir diferente. E a gente tem que aprender a se relacionar com as máquinas, nem tratando elas como escravo, né, achando que elas só devem fazer o que são pensadas para fazer, nem com medo delas dominar a gente, mas tratando elas como modos de existir diferentes. Aí se vocês olham essas obras que se animam a cada 20 minutos, em algumas me parece de ver uma ameba que tenta se mexer, um inseto alienígena com suas perninhas. Algumas parecem vivas, né? Outras hipnotizam com ritmos que são ao mesmo tempo semi-aleatórios, né? Quase imprevisíveis e previsíveis ao mesmo tempo. Não é nem regular, nem alguma se mexe numa direção, depois muda de ideia. É como se o objeto tivesse algo dentro que você não está prevendo. É como se o Palatinec estivesse dizendo assim: os objetos têm seu modo de existir. E tem uma frase aqui na exposição em que ele conta: quando eu monto meus objetos cinéticos, eu faço como uma constelação. Eu começo a montar as peças, mas eu não sei até o final onde vai dar. Eu vou ajustando, ou seja, ele sabe que a tecnologia é uma coisa que a gente faz, mas ela faz algo com a gente. Ela pode nos surpreender. Ela tem uma autonomia, tem um modo de existir dela. Então, esses objetos que o próprio Miró, né, se apaixonou com esses objetos, pediu uma cadeira para sentar e ficou parado olhando, né, porque eles te surpreendem. A gente faz as coisas técnicas, mas elas fazem a gente. Um quebra-mola te faz parar, o carro te faz frear, né, mesmo ele não tendo vontade de fazer nada. Então, a gente, com a obra de Palatinec, aprende essa coisa que eu acho muito sensacional e muito importante para o século XXI, que as máquinas têm um modo de existir e a gente tem que aprender a entender que elas não dominam a humanidade, não são o único fator das revoluções, né? As revoluções não são tecnológicas, a gente que faz a revolução, mas as máquinas são filhas da gente e incorporam a nossa maneira de relacionar entre nós. As máquinas podem incorporar nossos racismo, eventualmente, nossas relações e refletir aquilo. As máquinas nos empurram numa direção vez que outra, torna mais fácil fazer uma coisa vez que outra. O Palatinec, se vocês olham essas obras por perto, ele se relaciona com a tecnologia de uma maneira como um cara que íntimo, sabe construir, sabe desmontar. É um hacker, né? Antelitram. Mas ele usa de propósito, ele poderia ter usado chips eletrônicos na década de 2000, que ainda estava ativo. Não faz.
ele usa a técnica como irmã da humanidade. Então, só usa objetos e materiais simples. É papelão, é um motorzinho elétrico, é fio de ferro, né, é arame, e pinta aquilo. Então, uma pintura que te mostra essa dimensão, eu acho, né, do viver junto, né, é que a humanidade é inseparável das coisas que ela faz, das ideias que ela produz, que se tornam coisas, né, e daquilo que essas coisas fazem com a gente.